Grão, sim, queremos ouvi-lo. Pois é, Edu, pois é. Eu achei um bom primeiro tempo do Guarani, apesar de todos os desfalques, né? Bruninho, Derek, Mike, João Vitor, o próprio Matheus Barbosa entrou a meio pau, tanto é que saiu no intervalo, ainda teve aí, parece que uma pancada, estava mancando bastante. O Guarani, pelos desfalques, eu não imaginei que fosse ter a boa performance que teve no primeiro tempo. Poderia ter matado o jogo, e futebol é assim. Não matou, voltou para o segundo tempo, o jogo morreu completamente. E eu tenho que dizer aqui aquilo que falamos antes da partida, eu gostei muito da performance, da intensidade, da verticalidade, das chances criadas do Guarani no primeiro tempo, mas eu não gostei, né, da qualidade das conclusões. Por isso, virou 0-0. Agora, o Guarani foi muito melhor do que o Juventude no primeiro tempo, jogando com 10. E aí cabe sim, né, um puxão de orelha no treinador do Guarani. Porque o Lucas Silva, ele goza de um prestígio com o Humberto Louser desproporcional em termos de tamanho ao futebol dele, que é pequeno, e o prestígio é muito grande. Então o Guarani praticamente jogou com 10 no primeiro tempo, mas jogou tão bem que mesmo com um jogador destoando, acabou sendo muito superior ao seu adversário e poderia ter vencido. Veio o segundo tempo, aconteceram algumas alterações, o time, obviamente, que começou com a mesma intensidade, mas depois foi caindo, depois foi desmanchando, né? O Kaique deixou o campo, entrou o Eliel, porque foi problema provavelmente de contusão ou de cansaço, ele que estreou hoje, e aí estreou em termos de início de partida, já tinha entrado em finaizinhos de jogos. E aí o Guarani foi perdendo a intensidade, foi se enervando, foi deixando de ser aquele time objetivo que nós vimos no primeiro tempo todo e num pedacinho só no começo do segundo tempo, culminando depois a 25 minutos com um erro infantil. E eu estou prestando atenção no lance aqui, não consigo acreditar. O Lucão é destro e ele foi recuar com o pé esquerdo e tirou totalmente a bola do Pegorari. Tirou totalmente. O Pegorari vinha saindo, faltou comunicação e a impressão que eu tenho é que o Lucão, de pé esquerdo, que não é o bom, recuou sem olhar. Não olhou para onde estava metendo a bola. E aí o Pegorari ficou no meio do caminho, a bola foi no sentido do gol e o Eric Freitas poderia até ter entrado com bola em tudo e só não entrou com bola em tudo porque teve humildade em gol. O Guarani doou o gol e quando tomou o gol se desmanchou emocionalmente, não foi mais, foi um festival de erros e, apesar do bom primeiro tempo, depois que tomou o gol, olha, fiquei com a impressão que se jogasse até amanhã cedo, não chegaria ao empate, tal a intranquilidade da equipe que, do ponto de vista emocional, se desmanchou completamente. Sinal de alerta ligado, sim, para uma equipe que tem a pretensão do acesso e tem caixa e bala na agulha para isso, porque essa aqui é a verdade dos números. Dos últimos 9 pontos, o Guarani ganhou apenas 2. E desses últimos 9 pontos, 6 deles jogados dentro do brinco de ouro da princesa.